Olá, eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa, e nós vamos estar estudando nessa aula a crônica como produção textual. E vamos ver a crônica narrativa, tá? Na aula passada, nós vimos o conceito do gênero crônica, que ele é um texto narrativo e que pode ser também descritivo. Então, vamos continuar com o nosso gênero textual. Recapitulando, o que é a crônica, então? Vamos ver, gente? A crônica é um texto curto que narra uma situação cotidiana de forma criativa e humorada. Caracteriza-se por utilizar uma linguagem simples, poucos personagens e ter um tempo e um espaço reduzido. Por quê? Porque a crônica é um texto narrativo curto. Então, o espaço, que são os locais onde acontece a história, são reduzidos. A marcação do tempo também é reduzida e tem poucos personagens. Entenda-se por um texto curto que você não vai demorar muito para ler. Embora não possamos definir um tamanho, pode-se dizer que uma crônica pode ser lida de uma só vez, sem exigir do leitor paragens durante a leitura. Há vários tipos de crônica. Então, existe a crônica narrativa, dissertativa, humorística, descritiva e reflexiva. E cada uma delas apresenta alguma característica particular, apesar de todas elas serem do tipo de texto narrativo, tá certo? A tipologia textual narrativa, né? No caso da estrutura, marcação do tempo, espaço, poucos personagens. Então, existem vários tipos de crônica. A reflexiva é muito interessante, porque ela traz a reflexão acerca de assuntos triviais, né? Assuntos do nosso dia a dia, tá certo? Como fazer uma crônica, então? A gente já viu isso na aula passada, um passo a passo de como fazer a crônica. E hoje nós vamos fazer um resumo, tá certo? Então, escrever uma crônica, gente, requer um planejamento. O que significa que antes de começar a redigir o seu texto, você precisa pensar na forma como pretende tratar cada um dos elementos que compõem a crônica. Como o tema, qual é o tempo, qual é o espaço que se situa, quais são os personagens. E, para tanto, nós vamos recordar o que um texto precisa para ser uma crônica. Primeiro passo, né? Tem que escolher o tema, certo? Geralmente são temas triviais ou temas polêmicos que abordam assuntos do cotidiano, como relações conjugais, questões familiares, tá certo? Você vai definir o tempo em que a narração se situa, lembrando que a marcação do tempo é o tempo real, que é o tempo cronológico, até porque a palavra cronos, né, significa tempo, tempo cronológico, porque a crônica é um texto que tem que estar contextualizado com o tempo atual ou o tempo real, tá certo? Tem que definir o espaço. Quais são os espaços, os locais em que essa situação vai se desenrolar? Escolher os personagens, né? Personagem pode ser um protagonista, pode ter alguns personagens coadjuvantes, que são personagens também chamados de personagens secundários, que estão envolvidos nessa história. Importantíssimo, como a gente já falou, é definir o tipo de narrador. A questão da definição do tipo de narrador é o foco narrativo do texto. Lembrando que o narrador é quem dá voz ao texto. Então, esse narrador pode ser um narrador personagem, que é aquele que participa ativamente da história e ele conta a história. Pode ser um narrador observador, ele não participa da história, o texto é escrito em terceira pessoa, porque é impessoal, tá certo? E ele está contando uma história que acontece com outros personagens. E pode ser um narrador onisciente. Esse narrador onisciente, gente, é aquele que
Além de participar da história, ele conhece pensamentos e ações de todos os personagens envolvidos na história, tá certo? Por isso que ele pode narrar tanto em primeira quanto em terceira pessoa. E aí, então, produzir o texto, tá? Hoje nós vamos ver um pouco sobre a crônica narrativa. Lembra que anteriormente a gente falou que existem vários tipos de crônica? A narrativa, a dissertativa, a reflexiva, humorística. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a crônica narrativa. Então, a crônica narrativa é um tipo de crônica que relata as ações de personagens num tempo atual e num espaço determinado. Em relação à linguagem, essas crônicas narrativas possuem uma linguagem simples e direta. Muitas vezes utilizam do humor para entreter os leitores. Além disso, podem apresentar um discurso direto, onde há a reprodução das falas dos personagens. A questão do diálogo pode estar presente também na crônica narrativa, até porque, gente, como é uma crônica narrativa, o diálogo ele faz parte da estrutura dos textos narrativos. Então, ele pode estar presente nessa tipologia textual. Vamos seguir em frente. Então, as crônicas narrativas, elas envolvem os mais diversos tipos de narrador, que aqui é, no caso, o foco narrativo. E, portanto, podem ser narradas em primeira ou terceira pessoa. Lembrando, em primeira pessoa, narrador, personagem. Em terceira pessoa, narrador, observador. Ou o narrador onisciente, que pode narrar a história em primeira ou terceira pessoa. Além da crônica narrativa, ela pode também ser dissertativa, argumentativa ou descritiva. Aí já são outros tipos de crônica. Entretanto, nós podemos encontrar uma crônica que seja narrativa e descritiva ao mesmo tempo. O que é isso? É porque quando a gente fala do tipo de texto, da tipologia textual, ela é narrativa, mas pode haver outra tipologia dentro da narração, que é a descrição. Então, assim, ela é basicamente narrativa, mas pode ser também descritiva. Então, as tipologias textuais, elas podem se misturar nos gêneros textuais. Vale lembrar, gente, que a crônica é um texto curto, em prosa, ou seja, escrita em parágrafos. Tá? Não é como poema, por exemplo, que é escrito em estrofes e versos. É um texto escrito em prosa, onde a principal característica é relatar acontecimentos do dia a dia de forma cronológica. Daí o seu nome. A gente já sabe disso, né? Então, esse tipo de texto é muito veiculado nos meios de comunicação. Por exemplo, jornais e revistas, e eu quero acrescentar aqui também as redes sociais, a internet, né? As plataformas da internet e das redes sociais, tá certo? Como fazer, então, uma crônica narrativa? Vamos lá? Para produzir uma crônica narrativa, a gente precisa considerar os principais elementos que compõem uma narração. Então, os principais elementos que compõem a narração são enredo. O que é o enredo? É a história da trama, onde surge o tema ou o assunto que vai ser narrado. Depois, personagem, gente. Pessoas presentes na história e que podem ser principais ou secundários, como eu falei anteriormente, né? Pode ser o personagem principal e pode ter personagens secundários ou coadjuvantes, como a gente chama também. Outra questão importante é o tempo, né? Vai indicar o tempo no qual a história está inserida. É por isso que a gente fala, tem que haver uma marcação do tempo. Espaço, que vai determinar o local ou os locais onde se desenrola a história, lembrando que, como é uma narrativa curta, os espaços também têm que ser reduzidos, né? E o foco narrativo, que a gente já falou, e eu tenho certeza que vocês entenderam o que é o foco narrativo, é o tipo de narrador que pode ser um personagem da trama, ou observador, ou ainda onisciente. Tá certo?
Além disso, gente, nós devemos observar que os fatos são narrados em ordem cronológica, né? E a sua estrutura ela vai estar dividida em introdução, clímax e conclusão. O que é o clímax? Vamos ver? O clímax é o ponto mais alto da história. É aquele que traz mais emoção, tá certo? Então, o clímax é quando a gente vê na narração um ponto que quebra expectativas ou que traz uma emoção maior ao leitor, tá bom? E depois a conclusão. É muito importante destacar que, diferente de outros textos narrativos longos, como a novela e um romance, por exemplo, a crônica narrativa é um texto mais curto. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de crônica narrativa, tá? Uma crônica de um escritor brasileiro muito conhecido, que é Luiz Fernando Veríssimo, para que a gente possa, assim, ter a intimidade com esse tipo de texto, tá bom? Então, o título é Aprenda a Chamar a Polícia, de Luiz Fernando Veríssimo. Vamos ler junto? Diz assim: eu tenho sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. 1 minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que eu tenho guardado em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada nesse mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com a cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Então, gente, é um texto bastante interessante do nosso querido Luiz Fernando Veríssimo. É uma crônica narrativa que narra um fato, uma história, que tem um ponto alto, um clímax, né? Aquilo que traz emoção ao texto. Você pode perceber que existem os personagens, são poucos, a marcação do tempo, é um texto curto, uma narrativa curta, em que o leitor lê o texto todo de uma vez e que é encantador, não é? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.